Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui novamente na segunda parte sobre o capítulo 21 do livro Grande Conflito. Diz assim, na página 164: as trevas espirituais não são produzidas pela retirada arbitrária da graça por parte de Deus, mas sim da rejeição da luz por parte das pessoas. Aqueles que rejeitaram a verdade, fizeram da escuridão luz e da luz escuridade. Querido amigo, querida amiga, Deus não retira a luz das pessoas pela vontade dele, mas as próprias pessoas, por rejeitarem a luz de Deus, por rejeitarem a verdade, elas são inundadas, elas são apoderadas pelas trevas, porque é uma questão de escolha, é o livre-arbítrio. Deus nos deu dois caminhos para que nós possamos trilhar, mas lembrando que nós só podemos andar em um deles. Então nós temos aí diante de nós o livre-arbítrio, a escolha. Deus nos deu o caminho do bem, o caminho estreito e o caminho largo, né? O caminho que conduz à perdição eterna. Então eu e você, meu amigo, nós temos que ter o cuidado, a responsabilidade de escolher um deles, porque ao escolhermos um desses caminhos, nós também teremos que colher as consequências. Se você escolher o bem, você vai escolher bons frutos. Se você escolher o mal, você vai colher maus frutos. Aqui em Isaías capítulo 5, verso 2, diz que aqueles que rejeitam a verdade, fizeram da escuridade luz e da luz escuridade. Hoje o mundo está assim. Hoje o mundo, especialmente no nosso século 21, século, se diz, pós-moderno, está assim. Todos os valores morais, os princípios, de Deus religiosos estão invertidos, Eles chamam o bem de mal e o mal de bem. Hoje nós podemos ver que é pregado, é divulgado e aceitado até nas igrejas que se diz representantes de Deus, É aceitada a ideologia de gênero, se aceita muitas coisas que antigamente a igreja não aceitava, infelizmente, Aqui também é dito que em relação aos estudos das profecias, muitos rabinos, antigamente no tempo de Jesus, eles pronunciaram uma maldição sobre todos os que tentassem calcular o tempo das profecias. Ou seja, eles lançaram uma maldição para todos aqueles que viessem a estudar as profecias com a prerrogativa, com a alegação de que as escrituras, as profecias eram seladas, e ninguém poderia entender, contrariando assim a própria Bíblia, Ali no livro no capítulo 2, no capítulo 8, capítulo 12 especialmente, ali no livro de Daniel, ali fala, quem lê entenda. E Apocalipse capítulo 1, verso 7, capítulo 1, verso 3, verso 4, ali é dito que aquele que lê, que ouve, é bem-aventurado, Bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem, pois o tempo está próximo. Então, meu amigo, Jesus nos deu os livros, principalmente os livros proféticos, Daniel e Apocalipse, são livros hoje, com os estudos, estudando a Bíblia com oração, com submissão a Deus, nós podemos sim compreender. Até porque o próprio livro do Apocalipse se chama Revelação de Jesus Cristo. Deus deu a Jesus, Jesus deu ao anjo e o anjo deu a visão a João, o discípulo de Cristo. Então essa prerrogativa que nós não podemos entender, a Bíblia é uma mentira, é um engano de Satanás para que as pessoas não venham reparar as profecias, não venham perceber os sinais dos tempos e assim não venham se preparar
para a breve volta de Jesus. Mas você e eu, meu amigo, nós somos bem-aventurados porque nós cremos em Deus, nós cremos no só assim diz o Senhor. Então nós precisamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e para assim nós nos prepararmos primeiramente e também levar a mensagem a outros a se prepararem. Amém? Aqui mais na frente diz que os que aceitaram a mensagem do advento vieram de diferentes denominações, de modo que as barreiras denominacionais foram desfeitas. Credos conflitantes eram reduzidos a átomos, falsos pontos de vista quanto ao segundo advento foram corrigidos. Repararam-se as injustiças, corações uniram-se em doce harmonia e o amor reinou supremo. Essa doutrina teria feito o mesmo por todos, se todos a houvessem recebido. Os ministros, como sentinelas, deveriam ter sido os primeiros a perceber os sinais da vinda de Jesus, mas falharam em aprender a verdade pelos profetas ou pelos sinais dos tempos. Amém? Então nós não podemos negar os sinais dos tempos. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano da volta de Jesus. Mas a nós foi dado os sinais dos tempos para que nós soubéssemos quão próximo estaria a vinda de Jesus. Amém? E hoje nós vemos muitos sinais na natureza, como tem acontecido. Por exemplo, a Alemanha está afundando em água, grandes inundações, a Europa, a Itália, terremoto na Califórnia, nos Estados Unidos, temos fogo e vulcões, tantos sinais na natureza. Nós temos aí os iminentes conflitos, nós temos conflito em Cuba, na África do Sul, conflito em vários lugares, na Venezuela, na Argentina. Nós temos ali a ameaça de guerra na Crimeia entre a Rússia e esqueci do outro país lá. Então nós vemos o mundo em uma tensão, em apreensivo, prestes a uma iminente guerra entre nações, guerras internas, guerras civis, fome, pandemia. Todos estes sinais mostram que a vinda de Jesus está próxima. Então nós não podemos negar os sinais. Nós não precisamos saber o dia, a hora, o mês, o ano que Jesus vai voltar. Mas nós já temos os grandes sinais que mostram que a vinda de Jesus está próxima e que nós precisamos nos preparar. Este é o tempo de preparo. Não deixe para se preparar amanhã, meu amigo. Se você fizer isso, você tem uma grande chance de não se preparar conforme Jesus quer. As pessoas vão deixar para se converter no último momento. Não será uma conversão sincera, será por medo. Será por medo, não será algo sincero, não será bem feito e não haverá tempo. Tá bom? Aqui diz que os que aceitaram a fé da mensagem do advento vieram de diferentes denominações. Deus tem um povo em todos os lugares, até mesmo em Babilônia. Aliás, a maior parte dos servos de Deus estão dentro do sistema religioso apostatado. Amém? E eu sou um desses. Eu era do sistema religioso, eu era de uma denominação, mas Deus me trouxe para o lugar certo, né? E assim, a maioria das pessoas estão em religiões apostatadas. Mas Deus irá reunir o seu povo e haverá um só rebanho e um só pastor, conforme está escrito em João capítulo 10, versos 16. Aleluia por esta promessa. E aqui diz que os credos conflitantes, as barreiras denominacionais foram desfeitas, credos conflitantes eram reduzidos a átomos. Isso aqui foi um reavivamento e uma unidade através do Espírito Santo, viu? Não foi um ecumenismo. Hoje as pessoas têm, no nosso século agora,
muito se divulgado e é um processo que está sendo feito já há muitos anos, né? O ecumenismo, eles querem fazer uma só religião global, mas dispensando os princípios bíblicos da Bíblia e assim misturando o santo com o profano, fazendo uma mistura entre as religiões pagãs, entre todas as religiões existentes no mundo. E o cabeça disso é quem? É o Papa Francisco. A Igreja de Roma, descrita na Bíblia como a besta que emerge do mar. Então, meu amigo, diferente dessa união que houve aqui nos anos de 1830, 1844, aqui houve uma união, as barreiras denominacionais foram desfeitas, mas os princípios bíblicos permaneceram. Os princípios bíblicos não foram reduzidos, não foram rebaixados para as pessoas poderem se unirem. Não. Aliás, os pontos de vista contrários, eles corrigiram através do estudo da Bíblia, eles se uniram, ali teve o amor, reinou supremo entre eles, e a doutrina que eles aceitaram, e todos ficaram firmes. Mas infelizmente não foram todos, como está escrito aqui. Se todos recebessem essa mensagem da breve volta de Jesus, Jesus teria feito uma obra maravilhosa que está escrita assim: muitos desestimulavam os estudos das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não poderiam ser compreendidos. Multidões, confiando nos pastores, recusavam-se a ouvir. Outros, embora convictos da verdade, não ousavam confessá-la para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem de Deus enviara para provar a igreja revelou quão grande era o número dos que haviam amado as coisas deste mundo em vez de Cristo. A rejeição da mensagem do primeiro anjo foi a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual prevalecente nas igrejas em 1844. Infelizmente, meu irmão, muitos são assim, muitos amam mais o mundanismo, a moda, a ostentação, a riqueza, a busca incessantemente por prazeres carnais, mas sob um véu de piedade, sob um véu de cristianismo, né? Ou seja, são pessoas hipócritas, farisaicas, sabe? São pessoas que vivem só com a rotulagem de cristão, mas no seu íntimo não é um cristão verdadeiro. E infelizmente, essa é a causa hoje também de Deus não fazer uma maior transformação no meio do seu povo. Mas Deus há de preparar o seu povo verdadeiro, porque até mesmo está escrito que Deus separará o joio, a palha do trigo. Deus mandará, Deus atará em feixes o seu povo, e a palha, o restolho, o joio será lançado no fogo. E eu te peço, meu amigo e minha amiga, se junte, seja um desses que está junto com o molho que vai para o celeiro de Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Não escolha o mundanismo. Seja uma pessoa verdadeira, sincera consigo mesma. Porque quando nós somos sinceros e verdadeiros conosco, nós somos pessoas felizes. Nós não vivemos de aparência. Deus te abençoe e que essa mensagem alcance o teu coração e seja firme. Não confie em ninguém, não confie em pastor, não dê a sua salvação, não confie a tua salvação a ninguém, somente a Cristo confie a tua salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.